Prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos refletir um pouco sobre um texto que tem sido objeto de muita controvérsia, especialmente porque muitos o utilizam e fazem uma aplicação equivocada acerca dele. O texto que eu gostaria de refletir com vocês nesse vídeo e que servirá de base para que a gente examine outros textos e a partir daí a gente possa chegar a uma conclusão acerca do assunto que eu irei propor, está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o texto. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto, certa feita, me foi apresentado por um pastor como que querendo dizer o seguinte: olha, essa coisa de predestinação, de eleição da graça, de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é coisa do diabo, isso não existe. Porque Jesus disse que somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, não há essa coisa de eleição. Não há esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Você tem que perseverar até o fim para que você possa ser salvo. Então, diante disso, meus queridos, nós apresentamos a seguinte refutação. Quer dizer que, enquanto o fim não me alcançar, eu não poderei saber, eu não poderei ter a convicção de que estou salvo? É isso que esse texto quer dizer? Outra coisa, esse texto, ele demole, ele desconstrói, ele desconsidera o ensino da eleição da graça, da predestinação para a salvação como coisas não existentes na Bíblia. Esse texto demole esses ensinamentos. O que Jesus queria dizer é isso? Porque se for, analise o seguinte, olha, então há contradição entre Jesus e Paulo, entre Paulo e Jesus. Há contradição no Novo Testamento. Flagrante contradição. E outra coisa, o fim pode nos alcançar de dois modos. Eu já falei sobre isso e é bom a gente repetir porque a todo instante tem gente chegando aqui na TV Caminho Livre e propondo algumas objeções que já foram respondidas em outros vídeos. Então, o fim pode nos alcançar de dois modos. Ou o fim da minha vida natural, ou então o privilégio de eu, em vida, testemunhar a volta de Jesus. Bom, suponhamos que eu morra agora, eu perca a minha vida. Então, eu passo pela morte natural. Então, só agora, é a partir da minha morte que eu poderei ter uma convicção, uma certeza de salvação. Perseverais, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu persevero até o fim. Passo pela morte natural. E aí? Quer dizer que em vida, enquanto eu estiver vivo, eu não posso ter a convicção de que estou salvo? É isso que esse texto quer dizer? Esse é o sentido, esse é o significado do texto? É para isso que aponta a dedução a que nós devemos chegar? Essa é a conclusão que nós devemos tirar desse texto?
Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quer dizer que enquanto o fim não me alcançar, eu não posso ter certeza da minha salvação. Eu passei pela morte natural agora, ok. E aí, como é que eu vou ter certeza da minha salvação? Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Eu morri. Eu só irei ressuscitar se for salvo quando? Quando Jesus voltar. Então, só quando Jesus voltar é que eu poderei ter certeza ou convicção da minha salvação ou não. Quer dizer que durante a minha vida aqui, eu não terei nenhum tipo de convicção, nenhum tipo de certeza da minha salvação. Outro modo que o fim pode me alcançar é, como eu disse, é se eu tiver o privilégio de, ainda em vida, testemunhar a volta de Jesus. Se eu não morrer, fulminado pela sua glória, como diz lá Paulo aos Tessalonicenses, é porque eu fui salvo. Então, só aí eu terei certeza e convicção de que estou salvo, realmente salvo. Quer dizer que antes disso, eu não posso e não poderei ter a certeza de salvação. Se eu não tenho a certeza, a convicção da minha salvação, como é que eu posso falar de certeza de salvação, de convicção de salvação certa, de salvação concreta para os outros? Quer dizer que eu vou tirar os outros da sua vida ímpia. Eu vou tirar, é um modo figurado de dizer que eu vou chamá-los, né? Eu vou convidá-los para o reino de Cristo. Como embaixador do reino de Cristo que eu sou, você é, nós fomos nós somos chamados a convidar outros, não é? Então quer dizer que eu vou convidar outros, eu vou pregar para outros, tentando-os tirar do mundo, trazê-los para o reino de Deus, para uma salvação sobre a qual nem eu tenho certeza e convicção dela na minha vida. Olha a incoerência. Olha o tamanho da incoerência. Irmão, você tem que resolver a sua vida. Você está salvo ou não? Aí vem a igreja adventista e diz, não, você está salvo. Mas você não pode se considerar como salvo. Primeiro, porque você pode perder a salvação amanhã. Você tem que perseverar até o fim. Se você não perseverar até o fim, você não está salvo. Você tem que perseverar até o fim. Porque se você não perseverar até o fim, você não será salvo. É o que diz Jesus aqui, tá vendo, irmão? Então quer dizer que ninguém pode ter certeza da salvação enquanto o fim não chegar. Não, você foi salvo, mas você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Você tem que decidir, irmão, se foi salvo ou não. Porque, veja, se a salvação só chegar depois do fim, porque é desse modo que você interpreta esse texto que nós acabamos de ler, você ainda não está salvo, irmão. E se você não está salvo, como é que você tem autoridade para chamar outros para estar na mesma condição que você? Sai do mundo, porque aí você está perdido. Venha para cá, porque para cá você terá pelo menos uma chance de ser salvo. É isso mesmo. Vocês estão brincando, né? Vocês estão de sacanagem com a gente, né? Pois é desse jeito que a igreja adventista considera as coisas. Quando eu digo igreja, é a sua teologia. É dessa forma que nós temos que considerar. Como entender esse texto de Jesus? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, quando Jesus expressa isso aqui, ele está discursando para os seus discípulos e falando sobre as dores, os sofrimentos, as tribulações pelas quais eles passarão antes que Jesus volte. Quando Jesus profere isto aqui, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele está então exortando os discípulos, os seus filhos verdadeiros, a quem ele já tinha salvo, a perseverarem, a continuar perseverando
Essa é uma exortação. Veja, exortações existem aos borbotões na Bíblia, não porque nós não tenhamos sido salvos por Cristo. Pelo contrário, exortações existem para que nós perseveremos no caminho. O fato de nós termos sido salvos por Jesus um dia, não significa que nós devemos viver de modo relaxado, descomprometido com a palavra de Deus, com os valores e princípios do reino de Deus aqui nessa terra. Então as exortações existem para nos acordar, para nos despertar, para nos corrigir, para nos disciplinar. Mas isso não significa que Deus não nos ame, que Deus não nos tenha amado ao ponto de nos ter salvo completamente. Não significa isso, irmão. Outra coisa que eu quero colocar aqui. Se você, adventista, entende esse texto aqui da forma como a teologia adventista interpreta, você tem que entender, então, que esse conceito, esse entendimento, ele vai de encontro à graça, ou seja, ele se choca com o entendimento da graça, do Evangelho, porque ele coloca a perseverança como uma das causas da salvação. Uma das causas da salvação. E a gente vai ver que perseverança não é causa de salvação. Nós temos alguns textos para examinar aqui, para ampliar o nosso entendimento acerca desse contexto de perseverança. Porque o que Jesus faz aqui é perseverar os seus discípulos que já estavam salvos a continuarem perseverando apesar das dores, sofrimentos e tribulações pelas quais eles passariam até a sua volta. Isso não significa, porém, que eles estivessem na iminência de perder a salvação com a qual eles foram agraciados, receberam a salvação pela graça. E agora será que Jesus estaria dizendo o seguinte, olha, eu já os salvei, mas se vocês não perseverarem até o fim, vocês não serão salvos? Mas que negócio é isso? Você já não salvou? Quer dizer que há então mais uma causa, além da tua graça, Senhor, há mais uma causa da salvação, ou seja, a nossa perseverança. Então nós precisamos entender isso aqui. Precisamos entender isso, porque senão Jesus estará contra Paulo, Paulo estará contra Jesus. Jesus vai se posicionar de uma forma contrária ao que nós já sabemos ser verdades absolutas e concretas aqui no Novo Testamento. Por exemplo, eu leio aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, já que nós citamos Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Vamos ler? Diz assim, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acerca de quem Paulo está falando aqui que nos confirmará? Até o fim. Até o fim. Quem é que vai nos confirmar até o fim para que sejamos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é que vai nos confirmar até o fim? Quem? Leia o verso 7. Aliás, vamos ler para termos um entendimento mais amplo, a partir do verso 4 aí mesmo de 1 Coríntios 1. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a volta dele, né? O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, vocês estão percebendo aqui que tanto Deus quanto Jesus estão empenhados em algo. E que algo é este ao qual tanto Deus Pai quanto Jesus Cristo estão empenhados, o qual também vos confirmará. Até quando? Até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até a volta de Jesus. Então, se nós temos uma revelação da palavra de Deus que diz, olha, tanto Deus Pai quanto Jesus estão empenhados nessa obra de confirmá-los. Esse é o termo, confirmar. Então, se Deus e Jesus estão empenhados nessa obra de nos confirmar, porque Ele já nos deu a sua graça, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto de Coríntios, como é que agora nós podemos interpretar aquele, porém, que perseverar até o fim e será salvo? Essa palavra de Jesus como que querendo dizer o seguinte, olha, se você não perseverar até o fim, você jamais será salvo. Nós temos aí, se nós levarmos em consideração essa interpretação, uma contradição. Nós temos aqui dois textos da Bíblia falando coisas diferentes. Aquele, porém, que perseverar até o fim. E aí Paulo diz, olha, Deus e Jesus estão empenhados na tarefa de confirmá-los até quando? Até o fim. E aí, como é que fica essa situação? Como é que fica? Leamos mais alguns textos para que nós possamos desenvolver um entendimento apropriado acerca dessa questão. Leia comigo primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o que mesmo? O que fará este que é fiel e nos chama? O que ele fará? Nos santificar em tudo, espírito, alma e corpo, e conservar íntegros e irrepreensíveis nosso espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele fará. É isso que ele fará. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa. Paulo está deixando claro que esta tarefa, esta obra de confirmar e de conservar íntegros nosso espírito, alma e corpo, é de Deus. Isto significa que nós devemos dormir em berço esplêndido e deixar que as coisas corram ao seu bel prazer, que nós não devemos lutar contra os nossos pecados, contra os nossos defeitos de caráter? Significa isso? Claro que não! Uma coisa não elimina a outra. Uma verdade não pode eliminar outra verdade.
Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 3. Tiago, capítulo 1, verso 3. Tiago, abra comigo aí. Tiago, capítulo 1, verso 3. Diz assim. Vamos ler o 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? O que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produzirá? Perseverança. Aqui nós temos um texto que nos dá condições de entender alguma coisa acerca daquela afirmação de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Entender de um modo mais claro. Onde entra essa questão da perseverança? Tiago diz que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, é só quando a minha fé for verdadeiramente confirmada. E quando a minha fé pode ser confirmada? Através do que mesmo? Das dores, dos sofrimentos, das provações, das tribulações. É só nesse momento que a minha fé é confirmada. E quando a minha fé é confirmada por eu estar passando por sofrimentos, dores, tribulações e sofrimentos, é que isso vai produzir o quê, irmãos? O que isso vai produzir? O que passar pelas aflições, pelas provações, pelas dores, pelos sofrimentos vai produzir? Vai produzir o quê? Perseverança. Então aqui nós já estamos chegando a uma conclusão de que perseverança, ela não pode ser causa de salvação, como entende a teologia adventista. Perseverança não pode ser causa de nossa salvação. Perseverança é efeito, não causa. Jesus, quando diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, ele está falando isso para pessoas já salvas, exortando-os a perseverarem nas provações, nos sofrimentos, nas dores, nas tribulações. Olha, vocês vão passar por provações, dores, tribulações e sofrimento. Por que isso? A fé de vocês precisa ser confirmada. A fé de vocês precisa ser provada. E quando ela for provada, o que diz Tiago? Isso produzirá perseverança. Então a perseverança, ela não é causa. Ela é efeito. Efeito de uma fé que está sendo provada. E quando ela é provada, ou seja, eu passo pela perseverança, eu passo pela tribulação, eu passo pela dor, eu passo pelo sofrimento, eu passo pela tribulação, e a minha fé continua intacta, inclusive mais forte. O que isso produz? Perseverança. Não é a perseverança que vai fazer com que eu passe pelas tribulações e fazer com que a minha fé seja aprovada. Não é a perseverança que vai fazer isso. A perseverança é um efeito de você já ter passado pela tribulação, pelo sofrimento, pela dor. A perseverança é um efeito disso. Você vai continuar perseverando porque você passou pela dor, pela tribulação, pelo sofrimento. Então, essa coisa de dizer, olha, esse negócio de predestinação não existe, esse negócio de eleição da graça não existe, porque Jesus diz, aquele perseverar até o fim, ele será salvo. Então, irmão, você nunca pode ter certeza da sua salvação, porque você tem que perseverar até o fim. Até o fim. Ou seja, enquanto o fim não chegar,
Pode ser através da sua morte natural, ou pode ser através do quê? Do seu encontro pessoal com Jesus, quando ele estiver voltando nas nuvens com poder e grande glória. Aí se a glória dele não te fulminar, é porque você vai estar salvo. Aí, e só aí, você pode ter certeza da sua salvação. É isso mesmo? Tenham paciência, meus irmãos. Se fosse esse o sentido, de que forma nós seríamos motivados a pregar um evangelho sobre o qual eu não tenho certeza, eu não tenho convicção sobre os efeitos que o evangelho produz em mim, eu não tenho certeza, eu não tenho convicção. Como é que eu posso falar de salvação para os outros se eu não tenho convicção da minha própria? Pensem nisso, meus irmãos. Eu não estou tentando tirar você da igreja adventista, não, meu irmão. Estou tentando tirar você da igreja, não. Você quer permanecer? Permaneça, fique lá, seja abençoado, mas pare e pense como essa teologia da igreja é fraca, ela é debilóide, ela é medíocre, porque ela depõe contra a graça de Jesus Cristo. Atos 13, 43. Nós estamos fazendo um estudo bíblico, estamos lendo alguns textos, só para mostrar a você, para colocar você dentro do contexto da perseverança. Atos 13, 43. Vamos ler o 42? Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar no quê? Perseverar no quê mesmo? Na graça de Deus. Paulo pregando para os judeus, num sábado, em uma sinagoga. Alguns foram alcançados por essa graça de Deus. Tanto é verdade que passaram pela regeneração. Creram em Jesus Cristo. Creram no Evangelho, embora fossem judeus, creram. E Paulo estava ali no território inimigo, sinagoga, pregando em Jesus Cristo, a quem os judeus não criam como Messias, sobre quem os judeus não tinham nenhuma expectativa positiva sobre ser o Messias. Então Paulo estava exortando esses, que já foram alcançados pela graça, a perseverarem no que mesmo? Na guarda do sábado? Não, perseverarem na graça. Perseverarem na graça. Porque a graça é a causa da nossa salvação. A perseverança seria o efeito disso. Eu não posso perseverar naquilo que eu ainda não alcancei. Como é que eu vou perseverar em algo que eu não alcancei? Como perseverar na graça se eu não fui alcançado pela graça? E se a graça me alcançou, como é que eu posso não estar salvo ainda, irmão? Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso. Estou desafiando você a pensar segundo a lógica bíblica e não segundo a lógica da teologia adventista. Pense segundo a lógica bíblica, irmão. Por favor. É a lógica bíblica que tem que prevalecer, que predominar ante a lógica da teologia adventista. Leia comigo. Lucas 22, 31 a 32. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. É interessante isso aqui, né?
Tu, pois, quando te converteres, Pedro, fortalece teus irmãos. Pedro já era discípulo de Jesus. Era um eleito, era um escolhido. Já fazia parte ali do grupo íntimo de Jesus. Era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Mais íntimos. Só que antes de negar, olha só, olha o paradoxo. Antes de negar Jesus 3 vezes, Pedro ainda não tinha passado pela conversão. Olha só. Isso não é interessante? Era um eleito, um escolhido de Deus. Aí Satanás chegou em Deus e disse o seguinte: eu quero esse aí. Eu quero fazer ele participar do samba do crioulo doido nas minhas mãos, né? Eu quero aprontar com esse aí. E aí Jesus intercedeu e disse: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Aqui não. Esse aqui já é meu. Ele me pertence, é um eleito. Ele ainda não se converteu, mas ele vai se converter. E aí, meus queridos, como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão? Pedro recebeu essa bênção de Jesus porque ele havia perseverado até onde ele podia, porque ele estava vivo ainda, não havia chegado o fim da vida dele, né? Então ele recebeu a bênção da intercessão de Jesus? Ou ele foi alvo, foi objeto dessa intervenção de Cristo, que poupou a sua vida, porque ele já era um escolhido, já era um eleito? Analisem isso, meus queridos. Porque quando você lê aquele texto, aquele que perseverar até o fim será salvo, sob a ótica da teologia adventista, fica parecendo que Deus tem prazer em testar você até o fim e poder te jogar no lago de fogo por prazer. Fica parecendo que Deus está ali fazendo um joguinho com você. Olha, eu vou te botar aqui, só que você vai ter que fazer por merecer a salvação. Porque essa é a dedução lógica do entendimento adventista sobre o texto. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você tira o texto do contexto, se você procura não considerar o tema em questão, qual é o tema ali? Qual é a questão? Perseverança. Se você não procura considerar isso sob a ótica da própria Bíblia, você vai errar. Você vai continuar tendo uma vidinha miserável, porque você não tem a mínima certeza, a mínima convicção sobre a sua própria salvação. E aí você quer chamar os outros para participar dessa miséria. Não é? É isso que você quer mesmo, adventista? Chamar os outros para participar da sua miséria? Dessa vidinha medíocre que você tem? Perceba que eu não estou falando isso em tom de cinismo, estou exortando você, meu irmão e minha irmã. Exortando vocês. Pare e pensem. Usem o vosso cérebro que Deus lhes deu para pensarem segundo a lógica bíblica, não segundo a lógica da teologia adventista, que é fraca, é debilóide. Leiam comigo 2 textos. Primeiro, Salmos 37, 23 e 24. Vamos para Salmos. Capítulo 37. É Salmos 37. Salmos 37, 23 e 24. O Senhor olha isso aqui. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Escute o verso 24. Se cair, olha isso aqui. O que é dito acerca do homem bom. Homem bom é o homem com Deus. Homem bom é o homem que foi objeto da graça de Deus. Esse é o homem bom. Porque homem bom naturalmente não existe. Então tá, acerca desse homem bom, olha só. Se cair, o que a Bíblia promete acerca do homem bom, que foi agraciado com a boa graça de Deus, e por isso agora ele é bom? Se cair,
não ficará prostrado. Por que que ele não vai ficar prostrado? Porque o Senhor o segura pela mão. Por que que a teologia adventista não fala sobre isso aqui? Por que que a teologia adventista, ao invés de explicar as coisas como elas são, de conformidade com a Bíblia, fica aterrorizando você, irmão, chantageando você, manipulando a palavra, fazendo um monte de chantagens para você? É para que você se torne refém dessa liderança. Refém. Você tem que pensar o seguinte: não, se eu não estiver dentro de conformidade das normas, das regras da igreja adventista, se eu não estiver de bem com o pastor, se eu não estiver de bem com a tesouraria, devolvendo meu dízimo, porque quem não devolve dízimo não está de bem com a igreja, não, né? Se eu não estiver guardando o sábado direitinho, não tomando café nem Coca-Cola, não comendo carne, não fazendo mais isso, mais aquilo. Chantagem, controle. Eles querem controlar a sua vida, de tal forma que você se torne refém deles. Se você não se imaginar fora disso, eles vão aterrorizar a sua vida, vão falar: você tá perdido, irmão, você está numa situação difícil. Como uma vez, um pastor que eu pensava ser meu amigo, veio me ameaçar dentro da minha casa, porque eu não estava devolvendo o dízimo. Durante um período. Veio me ameaçar dentro da minha própria casa. Eu disse: quem é você? Quem é você? Você está em dias com Deus? Se está? Aí esse pastorzinho sem vergonha, não vou citar o nome dele por uma questão de respeito a ele, embora ele não mereça nenhum tipo de respeito. Esse pastorzinho sem vergonha, safado, disse para mim: sim, eu estou em dias com Deus. Falei: mentira! Você não está em dias com Deus coisíssima nenhuma. Sabe por que você não está? Porque ninguém está em dias com Deus. Larga de ser mentiroso. Quem você pensa que você é? Eu disse isso. Nesse tom. Nesse tom. Porque eu já o conhecia. Eu havia comportado com ele antes dele ser pastor aqui em Goiânia. Em Goiás. Ele teve o disparate de dizer para mim: eu estou em dias com Deus. Eu falei: mentira! Acho que ele ficou assustado comigo, né? Falei: mentira, porque ninguém está em dias com Deus. Ou com você foi diferente, Deus te salvou pelas obras. Ou com você foi diferente, Deus te salvou pela sua suposta santidade. Então, o que o texto de Salmos está dizendo? Se o homem bom cair, se ele cair, não ficará prostrado. Por que não? Porque Deus lhe toma pela mão. Vem cá, meu filho. Caiu? Levanta, meu filho. Vem cá, levanta. Esse salmo está falando acerca do cristão, daquele que pertence a Deus. Deus o comprou com o sangue de Cristo. Pertence a Deus. Se ele cair, Deus o levanta, irmão. Para, o pastorzinho sem vergonha adventista, para de ficar chantageando os irmãozinhos, aterrorizando a vida dos irmãozinhos, só para fazer com que eles devolvam o seu dízimo fielmente, façam pactos e mais pactos com essa igreja que tem uma liderança corrupta. Para, pastor, de ficar aterrorizando a vida dos irmãos, chantageando eles, tornando-os reféns dessa liderança corrupta. Para com isso. Leia outro texto comigo. Está em Daniel capítulo 11, verso 35. Daniel 11, verso 35. Alguns dos sábios cairão. Olha só isso aqui, gente. Isso é uma profecia de Daniel. Alguns dos sábios cairão. Quem é sábio aos olhos de Deus? Quem pertence a ele. Quem ele comprou pelo sangue de Cristo. Eles são sábios. E o profeta está dizendo: alguns dos sábios cairão.
cairão. Alguns dos sábios cairão. E vão perder a salvação por terem caído? Vão perder a salvação? Alguns dos sábios? O que o texto está dizendo? Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Provados, purificados e embranquecidos. Provados, purificados e embranquecidos. Alguns dos sábios, teologia adventista, cairão, mas não cairão para perderem a salvação, mas para serem provados, purificados e embranquecidos. E aí? Como é que fica essa história? Cuidado, irmão. Cuidado. Se você cair, você está perdido. Tem gente que se desvia dos caminhos, não vou dizer do Senhor não, mas da igreja. E aí os da igreja pensam, veja, não estou falando que isso é regra geral, estou falando acerca de alguns apenas. Aí todo mundo pensa que esse que se desviou da igreja, ele está perdido. Pode ser que esteja, mas isso não é regra geral. Saiu da igreja, está perdido. Por quê? Ele pode cair. Ele pode ter se desviado. Deus pode ter permitido que isso acontecesse por um propósito. Que propósito pode ser esse? Purificá-lo, prová-lo, embranquecê-lo, espiritualmente falando. Pensem nisso. O homem bom tem o seu caminho ali, ó, sob a satisfação, o prazer de Deus. Mas se ele cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque Deus o toma pela mão e o levanta. E muitos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, diz a palavra de Deus. É assim que é. Quando é que eles caem? Em que momento eles podem cair? No momento em que a provação é dura, a tribulação é forte, o sofrimento é horroroso, a dor é enorme. Eles podem cair. Filho de Deus pode cair. Pedro não caiu, irmãos. Quando ele negou Jesus 3 vezes, ele não caiu. Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu, teologia adventista? Mas caiu como eleito de Deus, caiu como escolhido de Deus, caiu como objeto da graça de Deus. Por isso não permaneceu caído. Deus o tomou pela mão e o levantou. Vem cá, Pedro. Quando você se converter, fortalece seus irmãos. Isso aconteceu com você para que você aprenda a não depender de si mesmo, Pedro. Alguns dos sábios cairão para serem provados, embranquecidos, purificados. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ver este outro lado dessa questão da perseverança, não é maravilhoso? Leiam comigo agora o que se encontra em 1 João capítulo 5, 18. 1 João, vamos lá para João. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus guarda aquele a quem ele trouxe a vida espiritual e, portanto, a vida eterna. O maligno não lhe toca.
Ele não vive em pecado mais. Ele não vive em pecado. Ele peca? Peca, mas quando ele peca, não é ele que peca enquanto filho de Deus, mas o pecado que habita nele. Não é isso que Paulo diz em Romanos 7? Ele, enquanto filho de Deus, como nascido de Deus, não vive em pecado. Mas ele peca? Peca. Porque o próprio João, aqui na sua primeira epístola, capítulo 1, diz o seguinte: olha, quem afirma que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Mas João não poderia escrever inspirado pelo Espírito e ser contraditório. Ele não poderia se contradizer. Então nós temos que entender quando ele diz uma coisa e quando ele diz outra que parece se contradizer. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. O guarda de quem mesmo? Do maligno. O maligno não tem poder de tocar num filho de Deus, a não ser que Deus permita. Mas com que propósito? Purificá-lo, prová-lo, embranquecê-lo. Como fez com Pedro. Mesmo assim, Satanás queria tirar a vida de Pedro. E Jesus chegou nele: opa, aqui não, aqui não. Mas Deus permitiu que Pedro o negasse 3 vezes. Ele caiu 3 vezes, mas permaneceu caído. Deus se satisfez com isso? Claro que não. Deus foi lá e levantou ele. Então, meus queridos, vamos ler mais alguns textos e encerrar esse vídeo, para que vocês tenham uma noção correta acerca desse assunto. Leiam comigo Judas aí na frente. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso, olha só, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços. Mas, se você cair, você não ficará prostrado, porque Deus o toma pela mão. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos. Lembre-se disso. O filho pródigo, quando saiu de casa, gastou toda a sua herança e depois se viu lá comendo bolotas de porco junto aos porcos. Estava perdido aos olhos da humanidade. Estava perdido do ponto de vista humano, horizontal. Mas para Deus ele estava perdido? Para o seu pai ele estava perdido? Seu pai tinha convicção de que ele voltaria. Tanto é verdade que todo dia ia lá na porta da fazenda esperar o filho. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. E ele voltou. Porque aquilo lá foi apenas um desvio, foi apenas uma queda. Mas como ele era filho amado, ele não permaneceu caído. Não foi isso que aconteceu, irmãos? Foi ou não foi? Mais 2 textos e a gente encerra o vídeo. 1 Pedro 5, 7 a 11. Aí atrás. 1 Pedro, capítulo 5. a 11. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça,
que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja só, depois de vocês passarem por um sofrimento, um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo. E aí, meu querido irmão? Quando foi que a igreja adventista, quando foi que a teologia adventista fez questão de colocar as coisas do modo como a Bíblia apresenta acerca desse assunto aqui, da perseverança? Quem é que persevera mesmo? Quem não está salvo ainda e precisa alcançar a salvação através dos seus próprios esforços? É isso que aquele texto de Mateus diz? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque aí vem a teologia adventista e acrescenta: irmão, se você não perseverar até o fim, irmão, você está perdido, irmão. É assim que a gente deve interpretar esse texto? Ou nós devemos considerá-lo sob uma ótica mais ampla? Da forma como ele deve ser considerado, porque nós somos filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, adventistas. E por último eu leio o que se encontra em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Jesus que edifica a igreja. Quem é a igreja? A igreja são as paredes e o teto que está sobre nós. Igreja é isso? Igreja somos eu e você. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Igreja é isso. Eu e você. Adventista, irmão adventista, irmã adventista. Eu e você somos igreja. Eu edificarei a minha igreja, diz Jesus. Você acredita nisso, irmão e irmã adventista? Acredita? Você acredita nessa promessa aqui de Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Você acredita nisso? Isso quer dizer o quê? Qual é o sentido, qual é o significado disso para você, meu irmão e minha irmã adventista? Qual é o significado? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, porque quem a edifica é Ele. Ele é que edifica. É Ele. O inferno não terá poder sobre a igreja de Jesus Cristo. Não terá. E aí? Diante disso, diante de todas essas maravilhas que eu apresentei para você aqui agora, você vai ou não perseverar, irmão ou irmã adventista? Você vai ou não perseverar? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Você poderia ser desestimulado caso eu colocasse as coisas aqui para você do modo como a teologia adventista coloca. Irmão, se você não guardar o sábado, não devolver o dízimo, não responder 7 na escola sabatina, não fizer pactos, não participar dos cultos da igreja, não entregar folhetos, não fazer trabalho missionário, se você não parar de comer carne, parar de beber café, beber Coca-Cola, se você não parar de se vestir de forma inadequada, se você não parar de frequentar determinados lugares, se você não parar de fazer certas coisas, você está perdido, irmão. Porque se você considera aquele texto de Mateus sob essa ótica, aí sim, meu irmão, vai ser difícil você perseverar, né? Porque vai chegar um ponto em que você vai olhar para si mesmo e falar, não, eu desisto. Não dou conta.
Eu desisto, eu desisto, eu desisto. Eu desisto. Esse negócio de ser santo não é para mim. Vai chegar uma hora em que você vai se olhar no espelho e vai ser obrigado a reconhecer isso. Não, eu desisto. Eu não dou conta de ser santo. Eu não dou conta. Esse negócio não é para mim. Vai chegar um ponto em que você vai dizer isso. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque um dia eu falei isso para mim. Eu falei isso para mim. Eu falei isso para mim. Eu não dou conta de ser santo. E uma determinada madrugada eu bêbado, eu bêbado. De tão bêbado que eu estava, não conseguia voltar para casa. Estacionei o carro na empresa onde eu trabalhava de madrugada, 3 horas da manhã. E aí o Espírito Santo falou comigo. É essa a vida que você quer? Olha para você. Que vergonha. Você parece um trapo humano. É essa a vida que você quer? Mas sabe o que eu virei e falei? Parecia até que eu estava doido, falando como se alguém me visse dentro do carro, no escuro, falando sozinho, alguém pensaria que eu estava doido. Mas sabe o que eu virei e falei para Deus? Porque eu sabia que era Deus que estava me falando comigo. Eu falei, o que o Senhor quer comigo, Senhor? Por que o Senhor está enchendo meu saco? Desse jeito, bêbado. Se eu estou na igreja, eu não dou conta de cumprir as obrigações que a igreja impõe sobre mim. Aí lá vem o Senhor me encher o saco. Se eu saio, estou aqui no mundo, porque eu não dou conta de ser santo, não dou conta de ser perfeito, eu não dou conta, esse negócio de ser santo não é para mim. Se eu saio, o Senhor me enche o saco, o Senhor está aqui me enchendo o saco também. Eu bêbado. E eu não ouvi mais a voz de Deus. A partir daquele ponto. Uma coisa eu sei. A partir dali, Deus me foi instilando no meu coração o desejo de conhecer o seu evangelho, de entender salvação, custasse o que custasse, entender o que é graça. Deus foi instilando em mim esse desejo, colocando em mim esse desejo. Eu preciso conhecer salvação, eu preciso saber o que é evangelho. Eu preciso saber o que é graça, porque tem alguma coisa errada com esse evangelho que a igreja adventista tem pregado para mim. Tem alguma coisa errada que não bate. E eu saí lendo tudo que eu podia ler, tudo que o meu dinheiro dava conta de comprar, para entender o que é evangelho de fato e de verdade. Hoje eu persevero, não é porque eu sou santo, não fiquei santo de lá para cá, pelo contrário. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ninguém me tira essa certeza. Eu só estou no caminho do evangelho porque Deus me escolheu. Deus me elegeu. E me concedeu graça. Não sei por que ele fez isso. Porque merecer eu não mereço. Nunca mereci. Eu jamais vou estar em dias com Deus. Jamais. Como disse aquele pastorzinho safado para mim lá em casa. Eu não sei por que Deus me escolheu. Agora, eu tenho convicção da minha salvação. Porque a minha salvação se deu pela graça. Não foi porque eu sou bonzinho e santinho, pelo contrário. Eu não sei porque Deus me escolheu. Não sei. Porque eu sou um bosta. Agora, eu tenho certeza da minha salvação. E porque eu tenho certeza da minha salvação, é que eu estou aqui encarando você, olho no olho. Meu irmão adventista. Minha irmã adventista. E dizendo para você o seguinte.
Preste atenção no Evangelho de Jesus. Preste atenção no que Jesus diz a respeito da sua graça. Presta atenção. Creia na palavra. Ele não quer que você, se você cair, que você fique prostrado. E Ele não vai deixar você ficar prostrado ou prostrada no chão. Num chão espiritual. Não. Ele vai levantar você. É pensando assim que a gente tem vontade de perseverar. É ou não é? Não é verdade? É assim. Deus te abençoe, em nome de Jesus.